Olá, como vai? Meu nome é Marina. Hoje, com muito prazer, eu estou aqui novamente para conversar um pouquinho a respeito de mais uma obra de Amélia Rodrigues, que tem por título do livro A Luz do Mundo. Hoje eu vou conversar um pouco a respeito do segundo capítulo, que é a Estrela de Belém. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir um minutinho da sua atenção para que a gente possa fazer uma prece inicial, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar, vamos acerenar o nosso corpo, acerenar a nossa alma, acerenar o nosso pensamento, para que nós possamos absorver as palavras ditas aqui hoje, para que as reflexões penetrem no nosso mais íntimo, aonde está precisando, aonde a gente está precisando de uma ajuda. Queremos também agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez explanando uma obra belíssima acerca da vida de Jesus. Peço a proteção para os mentores espirituais, para que eu seja inspirada a falar as palavras as quais sejam as mais indicadas. E mais uma vez o meu agradecimento por eu estar aqui participando desse trabalho maravilhoso. Que assim seja. Então vamos lá, né? O capítulo é a Estrela de Belém. Só lembrando, para quem não conhece, né? Eu acredito que quem já acompanha esse trabalho da casa, mas Amélia Rodrigues foi uma escritora espírita brasileira, conhecida por suas obras que reinterpretam passagens da vida de Jesus com uma visão poética. E aqui, nessa narrativa, a gente vai colocar a importância da Estrela de Belém na narrativa do nascimento de Jesus, tanto no contexto bíblico quanto na obra de Amélia Rodrigues. Na tradição cristã, a Estrela de Belém surge como um sinal que guia os reis magos no local do nascimento de Jesus, revelando um momento de grande importância espiritual para toda a humanidade. No capítulo sobre a Estrela de Belém, da Luz do Mundo, a Amélia Rodrigues, a autora, descreve a atmosfera em torno do nascimento de Jesus, onde o céu e a terra se alinharam em um momento de profunda espiritualidade. A Estrela de Belém surge como um símbolo de luz, né, de esperança, que foi guiando os reis magos até o local onde nasceu Jesus. Aqui, a gente abordando mais para a visão espírita sobre os fenômenos celestes e espirituais, a estrela a gente pode considerar como um símbolo de luz interior, que vai iluminando não apenas o caminho físico, mas também o caminho espiritual da humanidade. Então, aqui eu vou fazer uma breve leitura de alguns trechos do livro, do capítulo, e fica o convite para vocês, após ler na íntegra, porque é um capítulo assim belíssimo, e eu acho que vem bem a calhar para essa época do ano, para que a gente, né, geralmente a gente está mais reflexivo, a gente está mais voltado para essa parte, né, nessa época do ano. Então, aqui ela começa: cristãos decididos e sinceramente interessados na elucidação do fenômeno que produziu a Estrela de Belém. A semelhança dos investigadores materialistas, hão recorrido através da história a matemáticos e astrônomos capacitados, ansiosos por uma resposta perfeitamente lógica e racional sobre o inusitado aparecimento do astro, a que se referem os escritores evangélicos. E de quando em quando, fiéis às pesquisas feitas nos mapas celestes,
Aqueles estudiosos tentam traçar diretrizes que clarifiquem, em definitivo, o insuspeito acontecimento na noite santa em que ocorreu o Natal de Jesus, e posteriormente vista pelos magos do Oriente, e que foram guiados por elas. Segundo alguns observadores, fora o cometa de Halley, que naquele dia e aquele período fazia-se visível por toda a Galileia e parte oriental do país, para outros era uma conjunção oportuna de astros que produziram refração na atmosfera, incendindo o facho luminoso sobre a manjedoura singela, que ele dignificou com o seu nascimento. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, olha que bonito isso, a constelação dos astros divinos, ergastulados, ou seja, presos, prisioneiros temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da imersão com a mensagem de advertência reveladora. Rei divino, não obstante, submeteu-se a conjunturas de transitória convivência humana para, sublime, lecionar humildade. Construtor da terra, legislador sublime, em toda a sua jornada, a semelhança de astro que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, clareou o destino dos homens como o obreiro infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos das almas, pelas constrições das paixões esmagadoras de todos os tempos. Misturou-se à caterva de que viviam a sua hora e caminhou com os pés da aflição, sem permitir-se consumir ou contaminar pelas querelas mesquinhas, pelas imposições tradicionais ou pelas suspeitas manifestações da idiosincrasia, a que se aferravam os que o cercavam continuamente. Por nem um minuto sequer se rebelou contra a miserabilidade que afrontava em toda a parte. Arquiteto das estrelas, dobrou-se, sereno, na mercearia humilde, para que o pão fosse honrado com o suor da sua face, e a estrutura da nova humanidade pudesse alicerçar-se no trabalho edificante, que é a mola mestre do progresso e da felicidade humana. Então, aqui nesse trecho, a Amélia Rodrigues explora o significado desse fenômeno celestial, interpretando como se fosse um sinal divino, repleto de simbolismos sobre a missão de Jesus como o portador da luz do mundo, né? Então Jesus aqui ela leva como se ele fosse, com certeza ele é, né, a luz do mundo. Os magos seguindo a estrela, né, representam as almas que buscam orientação espiritual e são conduzidas pela fé a uma compreensão mais profunda. Então, Amélia Rodrigues utiliza a imagem da estrela como um símbolo de esperança, que ilumina o coração daqueles que buscam o consolo e a orientação. Aqui, continuando no capítulo do livro, né? Mantendo incessante quão ininterrupto contato com o Pai e servindo pela ciência dos anjos que se lhe submetiam, dialogou pulcro demoradamente com os espíritos da sombra, abrindo-lhes os ouvidos e acendendo a luz dos seus olhos apagados, com a inteireza moral das suas conquistas incomparáveis. Antes, todavia, de descer aos homens, fez avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas, preparando o solo do futuro. Então ele mandou
alguns de seus enviados antes dele vir para ir preparando, né, as pessoas, preparando ali o solo. E aqui ela continua: e eles floresceram como superior manifestação da vida, ora na Índia, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda uma filosofia de paz e renúncia os continentes dos espíritos, ora na China, empreendendo os audaciosos voos da política, sob as bases seguras da família e do lar e na sociedade, de modo a traduzir a porvindoura fraternidade entre os homens, com inequívoca força de amor e respeito ao dever. Ora no Egito, reacendendo os sutis aromas da imortalidade, dos santuários, dos templos e na intimidade das escolas de iniciação, mantendo acesas as flamas da verdade, mediante as comunicações entre os dois planos da vida, ora na Caldeia, ora na Pérsia, favorecendo com a esperança a milhares de vidas estioladas sob o clangor da guerra, ora na Hélade ou em Roma, criando a conceituação da beleza, da justiça, da legislação equilibrada e do ideal do bem. Assim também por Israel, que por longos séculos de dor se fez depositária da mensagem do Deus único, transitaram esses embaixadores sublimes, irrigando com a linfa preciosa decorrente do intercâmbio espiritual os solos crestados dos espíritos sofridos, a fim de que ele próprio viesse oportunamente imolar-se para ensinar a libertação total das limitações físicas e da opressão do barro humano. Por isso, todos os seus feitos empalidecem ante os seus ditos, pois que as realizações do corpo são menores do que a vitalização da alma, em considerando que ninguém jamais vivera conforme ele o fazia, transformando-se ele próprio no caminho por onde deveriam rumar todos os humanos na direção da vida e da verdade, que em suma ele representava na terra. Mesmo assim, quando contemplava as lágrimas, as dores do porvir do mundo e via o homem imerso na fragilidade do corpo carnal, prometeu voltar através do Consolador, que seria o liame perene da união com ele até o fim dos tempos. O mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota, nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada que o vidente de Patmos preludiou. Em Jesus, o herói invencível que na sua grandeza superou a astúcia de Cambises, rei dos persas, a violência de Alexandre Magno da Macedônia, a audácia de Cipião, o africano, e a estratégia de Júlio César, o divino imperador. As armas foram a mansidão e o amor, a abnegação e a misericórdia, entretecendo com fios de luz a túnica nupcial do noivado, em término com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante das bodas sublimes, para a reunião numa grande família em pleno reinado de paz. Então aqui Jesus e a estrela de Belém, ela representa o poder da fé de guiar as almas com uma experiência de paz e amor. Na obra, Jesus é descrito como a luz do mundo, e a estrela representa esse farol espiritual que todos nós podemos seguir em momentos de escuridão. O capítulo destaca o papel da estrela como um guia para aqueles que estão perdidos, e a promessa de renovação e a paz que a chegada de Jesus traz.
A mensagem central aqui desse capítulo, eu acredito que é sobre a busca pela verdade e a espiritualidade, com Jesus representado como uma luz que se espalha para iluminar os corações. A jornada dos Reis Magos como uma representação de todas as almas em busca de propósito e verdade. Eles são figuras que deixaram tudo para seguir o que acreditavam, simbolizando a importância da fé e da coragem. O papel, segundo a interpretação aqui de Amélia Rodrigues, o papel de cada um de nós como buscadores. Ela reforça que, ao seguir a estrela, estamos nos aproximando do nosso próprio caminho de conhecimento. Ali a gente pode também conectar a espiritualidade no nosso cotidiano. Como podemos buscar a estrela interior para superar os desafios, para encontrar a paz e seguir numa trajetória de autoconhecimento e crescimento espiritual. A gente pode continuar aqui mais um último trecho para a gente já fazer essas reflexões. A viagem fora longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida, durante 4 ou 5 dias, sacudidas pelo trote da montaria. Sucederam-se abismos e montes, subidas e descidas, quase às portas da cidade santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Antes e desde então, a sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade. Então aqui, novamente, ela falando que a gente pode buscar essa nossa estrela interior, que a nossa vida deverá ser examinada pelo espírito e pela verdade. Então aqui eles estão em busca do conhecimento, da verdade, da espiritualidade. Espírito e verdade, para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais, ou seja, pelos olhos do nosso espírito, os únicos capazes de vislumbrar o seu reino. Seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Pastores e reis magos, todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na para a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, aqui eu quero deixar o símbolo, uma grande reflexão, uma importante reflexão para nós, para esse ano que está finalizando, para o próximo ano que vai iniciar, uma mensagem de Jesus aqui nessa obra belíssima de Amélia Rodrigues. Mais uma vez eu volto a convidá-los a ler na íntegra, para que possamos esmiuçar e entender cada vez mais as reflexões grandiosas que ela traz para nós aqui. E eu vou deixar uma pequena reflexão para a gente encerrar essa pequena elucidação desse tema. A estrela de Belém, ela vem como um símbolo de esperança eterna. Nesse capítulo ali da Amélia Rodrigues, a todo momento, ela vem convidando a gente a nos reconhecer como essa luz e seguir o caminho, para seguir o caminho espiritual. E a gente, cabe aqui uma pequena reflexão, uma pergunta que eu vou deixar com vocês, para que vocês, no seu íntimo, consigo mesmo ali, se questione, se pergunte:
né? Se vale a pena a gente olhar para essa parte espiritual, para nós subirmos um degrauzinho a mais na nossa evolução. Qual é a estrela que qual é a nossa estrela? Qual é a luz que nós estamos seguindo para encontrar o nosso propósito e a nossa paz? Então, fica aí esse convite para que a gente possa pensar qual é a estrela de Belém, qual é a nossa estrela, qual é a minha estrela, qual é a sua estrela, qual luz que eu estou seguindo na minha vida para encontrar propósito e paz, né? Muito bem. Então hoje a gente conversou a respeito do capítulo 2 e é um capítulo, uma mensagem maravilhosa. Acredito que todo mundo conheça, né, a estrela de Belém. E mais uma vez eu quero deixar o meu agradecimento, a paciência de vocês por me acompanhar aqui. E numa próxima oportunidade estaremos juntos novamente aqui fazendo mais algumas reflexões e aprendendo um pouquinho mais. Mais uma vez eu quero agradecer e agora novamente vou pedir para nós fecharmos os olhos, ainda com o nosso coração imaginando e pensando sobre a nossa luz, sobre a nossa estrela de Belém, a luz que nós estamos seguindo todos os dias. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a espiritualidade por me permitir estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa doutrina tão maravilhosa, sobre o Consolador prometido. E fica meu agradecimento que todas as pessoas que estejam vendo, todos os seus familiares sejam eternamente abençoados e que nós possamos passar um Natal mais reflexivos, mais ligados e voltados para a nossa fé, para a nossa esperança, para o amor, para a paz, para a caridade. Que assim seja.